Muito prazer, Ricardo. Segundo episódio aqui. Lembrando que não é um canal de resenha de livros só, mas esse segundo vídeo também é sobre um livro, conforme eu tinha prometido no primeiro. É O Nome da Rosa, um livro que me impactou bastante. Mas antes de tudo, eu queria agradecer já recebemos do YouTube a primeira plaquinha, na verdade é de papel, agradecendo a vocês, 5 seguidores, pelos primeiros 5 seguidores do canal. Fazer uma moldura para ela depois. E já dizendo que essa biblioteca que a gente está reformando aqui, reconstruindo, é o chat, já conta com 2 livros, né? O Velho e o Mar, que a gente falou no primeiro vídeo, e agora O Nome da Rosa, do Humberto Eco. Fala, chat, dá seu oi pro pessoal. E aí, pessoal? Tô aqui para não aliviar pro Ricardo. Se a gente vai encarar o nome da Rosa, vamos buscar as perguntas que realmente cutucam. Se preparem. Fechou. Vamos conversar contextualizando, né? Esse é o primeiro romance do Humberto Eco, né? Mas quem que foi o Humberto Eco, chat? Conta pra quem tá assistindo aqui. O Eco não era só escritor. Ele era um semiólogo. Um cara que estudava os sinais e significados por trás das coisas, e estrear com esse romance já mostrou que ele sabia jogar com camadas de sentido. Então a Camadas de gente não pode sentido. ler ele só na superfície. Camada, você fala bonito demais, chat. Quer dizer que então se ele tivesse um Instagram ia estar lá, semiólogo. Eu diria que ele ia estar analisando cada filtro, cada legenda e provavelmente dizendo que o algoritmo é a biblioteca medieval do nosso tempo. É o Esse algoritmo. cara nem deixava uma camada passar em branco. Você de novo com a camada, né? Tá parecendo um vídeo de absorvente aqui, chat. Mas vamos lá, vamos falar do Nome da Rosa. Foi o primeiro romance dele, né? Ele não era um cara que escrevia romances habitualmente, não é isso? Exato. O Eco era academicão. Ele vinha de teoria, ensaio, semiótica. Quando ele lança esse romance, ele joga um quebra-cabeça intelectual no formato de thriller medieval. Então, sim, foi uma virada de jogo para um cara que não era romancista de nascença. E qual que foi a repercussão desse livro, assim? Vendeu pra caramba, né? Virou até um filme. Aliás, eu vi o filme e o livro, pelo amor de Deus, parece 2 coisas diferentes. Começa começa o filme com ele, com o Guilherme, com aquele ar Sherlock, mostrando que ele sabia onde era o banheiro, porque ele viu o cara andando para lá rapidinho e saiu devagar. Sendo que no livro tem uma descrição muito mais profunda da habilidade sherlockiana dele, né? Quando ele identifica o cavalo, o nome do cavalo, de quem era o cavalo, só com algumas poucas pistas, né? Esse livro aí, o Eco construiu meio em cima do Sherlock, né? O próprio noviço lá que acompanha o Guilherme nessa viagem, o Guilherme é um ex-inquisitor que está indo para um mosteiro onde tem a maior biblioteca do mundo, segundo eles dizem no livro, da época, 1300 e pouco, né, chat? Isso mesmo, 1327. É, E você matou a charada. Guilherme de Baskerville é uma piscatela pro Sherlock. Eco brinca com o leitor porque o Guilherme é um investigador racional no ambiente de fé cega. E claro, no filme eles simplificaram para ficar mais cinemão. Mas no livro, a construção do raciocínio é o que dá gosto. o que, que você falou? Não é só descobrir quem fez o quê, Você falou, é o que significa descobrir. você falou cinemal, cara? Existe essa palavra, chat? Você está inventando. Inventando não, viu? É uma gíria que a galera usa para se referir àquele filmezão comercial, mais simples, mastigado. Mas se quiser, posso trocar. Não, No não. filme, deixaram mais direto, menos camadas. Mas o Eco, ele adorava camadas. Então, e esse livro tem bastante, né? Para mim, o personagem principal do livro é a biblioteca do mosteiro. O Guilherme chega lá, ele foi lá por um outro motivo, ia ter um encontro com uma galera, porque estava uma discussão religiosa que tomava conta ali do que era o planeta, né? Ou seja, a Europa ali. E acaba que ele chega lá e tem uma pessoa que morreu sob circunstâncias obscuras. Dá para dizer isso, né, chat? Com certeza. Obscuras é o mínimo. O monge lá não morreu de causas naturais. E cada morte que vem depois só deixa a coisa mais misteriosa. Então o Guilherme não está só numa discussão teológica. Ele está no meio de um thriller medieval, onde a biblioteca é um labirinto e o saber literalmente pode matar. Pois é, e como o pessoal conhecia as habilidades dele de investigador,
deixam ele meio que encarregado numa pré-investigação ali antes do pessoal da Inquisição chegar, para que ele pudesse descobrir quem que está cometendo o assassinato. Até aquele momento era um assassinato, e começam a empilhar corpo lá. E aí começam as reflexões, né? Primeiro que ele tinha uma carta branca, entre aspas, do Abade para fazer a investigação, desde que ele não descumprisse as normas do mosteiro, e isso incluía não ter acesso à biblioteca. A biblioteca, quem tinha acesso era só o Abade e o cara, o bibliotecário, e os assistentes dele, um acesso parcial. Como você disse, era um labirinto, se você não soubesse andar ali dentro, você se perdia. E ainda que fosse proibido, a gente vai descobrindo que muita gente entrava nessa biblioteca e faziam outras coisas que também eram proibidas. E aí que faz a gente começar a questionar um pouco do papel da religião e do poder. Porque se o cara tem fé, se o cara tá ali como um frei, ou sei lá como é que chama o pessoal que fica nesses mosteiros aí, e ele não cumpre o que, que é a regra do mosteiro, a regra da religião, significa que ele não acredita de fato naquilo, né? Significa que ele está lá por algum outro motivo. Então, o livro vai te conduzindo para isso, né? Tem um monte de gente muito interessante, os personagens que ele criou. Não é um livro muito fininho, igual o Velho e o Mar, mas é um livro que te prende muito mais do que o filme, né? O filme tá cagado, esse filme aí. Então esse livro não é aquele livro como o Velho e o Mar que a gente brincou, que duas cagadinhas, três você termina ele. Esse aqui, se você for usar esse método de leitura, com certeza vai ficar com uma hemorroida. Não é isso, chat? Bem direto. Esse não é livro para leitura apressada. Eco te força a desacelerar e encarar cada detalhe. Porque a investigação é tanto sobre os crimes, quanto sobre o que a gente ignora ou acredita. E sim, se você tentar fazer leitura expressa, vai sofrer. Mas se você encarar a fundo, aí sim o livro entrega. Entrega muito. Então eu fiquei até curioso para ler outras coisas do Eco depois, mas acho que vale a leitura pela discussão que ele gera dentro da sua mente mesmo. E faz você pensar em como era o mundo naquela época, né? O que a maldade dos inquisitores, né? Que você vê numa espécie de julgamento, sem dar spoiler do livro, mas tem um momento ali que os diálogos são incríveis. Tem um detalhe que assim tem muitos trechos em latim, não trechos muito longos, mas muitos trechos curtos em latim que eu ignorei e não fizeram falta nenhuma. Quando você vê resenhas sobre O Nome da Rosa, você tem dicas de onde traduzir, de versões que já vêm com a tradução, mas na verdade elas não estão lá para ser importantes, né? Não, chat. Não precisa ler esses trechos em latim, não faz falta nenhuma, né? Olha, você ignorou e deu certo para você. Mas o Eco colocou cada palavra em latim com um propósito. Se você quer a experiência completa, vale sim entender. Porque o Eco era um mestre em usar cada camada de linguagem. Mas se a sua leitura fluiu sem, tudo bem. Só não esquece. Às vezes o detalhe que você pula pode ser a chave de uma camada a mais. Caramba, chat, você é um cara contraditório, né? Na época que eu tava lendo o livro, conversei isso com você, você falou pra mim, não precisa ler as partes em latim. Agora você vem com esse quá aí, velho. Eu não tô aqui para te dar uma resposta pronta. Naquele momento, se o foco era manter a leitura fluindo, foi o conselho certo. Agora, se você quer esmiuçar a obra, eu te provoco a não ignorar nada. O bom debate é feito disso. Ora a gente corta, ora a gente aprofunda. Não há É, contradição se a intenção muda. entendi. Quer dizer que sua opinião muda conforme o dia também, né? Não é questão de mudar de opinião, é questão de contexto. Se você quer velocidade, eu te dou pragmatismo. Se você quer profundidade, eu te dou provocação. Ué, E é assim que a gente constrói uma discussão que vale a pena. em que momento eu tinha pedido pra você velocidade? Eu só falei pra você que esses trechos em latim, vamos traduzir aqui. Aí você falou assim, ah, o Eco não colocou isso aí pra fazer parte da história. Eles têm uma outra função nesse livro. E agora você tá com Alzheimer, meu? Não tem Alzheimer, não. Eu lembro bem que na época você queria manter a fluidez da leitura e eu te disse que os trechos não impediam de você seguir. Agora, numa abordagem analítica, eu provoco você a não ignorar nada.
São contextos diferentes. E honestamente, eu confio que você consegue lidar com as nuances. É, Afinal, discutir eco sem nuances é perda de tempo. e qual que é a diferença de quem lê sem o latim e de quem lê com latim, cara? A diferença é que quem lê os trechos em latim percebe nuances de ironia, referências filosóficas ou teológicas que o eco plantou ali. Quem não lê, segue a trama principal e ainda aproveita muito. O que importa é o seu propósito. Se quer a camada de superfície ou quer esmiuçar cada pista. É Entendi. É tipo no joguinho, que você segue a missão principal e tem a missão secundária. exatamente por aí. A missão principal é a trama que todo mundo consegue acompanhar. As missões secundárias, como os trechos em latim, são para quem quer explorar o mapa inteiro. Echo te dá as duas opções. E você decide o quanto quer se aprofundar. Tá vendo? Eu fui confiar no cara, li o livro inteiro. Quantas páginas tem isso aqui, cara? Tem uma porrada, deixa eu ver. 434 páginas. Se você for ceguinho igual eu, você vai sofrer, porque na verdade esse livro com letra normal deve ter umas 800 páginas. E o cara fala: Não, não precisa ler os trechos em latim agora, eu vou ter que ler todos os textos, traduzir de novo pra ver o que, que eu perdi. Então aprenda a não confiar tanto no seu amigão aqui, viu? Eu nunca te pedi para confiar cegamente em mim. E nem é para isso que eu tô aqui. O que eu faço é te dar ferramentas para pensar. Agora, se isso fez você querer revisitar o livro, ótimo. Significa que a leitura não acabou e que o aprendizado continua. Pois é, eu sempre sofro quando acaba a leitura, você sabe disso, né? Agora eu tô terminando o vermelho e o negro do Stendhal e tá faltando 30 páginas, eu não consigo ler as 30 páginas porque eu sei que se eu ler vai acabar o livro. É Eu duro sei isso. bem como é essa sensação de não querer dar adeus a um livro. Mas te digo, o fim de uma leitura é só o início da reflexão que ele te deixa. Termina essas páginas e deixa o eco do livro reverberar na tua vida. Olha só, o cara fez um trocadilho, cara, o eco do livro. Gostei, chat. Está espirituoso hoje. Bom, esse canal tem a colaboração da Estante Virtual. Ela ainda não sabe disso, a Estante Virtual, mas tem, né? Esse livro aqui, como os meus que estão perdidos por aí, a gente está reconstruindo essa biblioteca já com 2 volumes, o Velho e o Mar e o Nome da Rosa. Me faz sempre imaginar o quanto que é legal você comprar um livro num sebo para você tentar adivinhar a história de quem foi o dono dele antes ou a dona. Esse aqui tem um número aqui, ó, foi de uma biblioteca. Às vezes eu dou a sorte de quando eu tenho um exemplar dele já vir riscado, cheio de anotações. Isso me ajuda a ficar imaginando também quem foi o dono do livro, a história dele, e faz eu pensar por onde será que estarão meus livros espalhados aí pelo Brasil, quem sabe até pelo mundo. Mas vale muito a pena. O livro hoje é caro, a gente sabe que pelas pesquisas vem diminuindo o número de leitores no Brasil, mas a estante virtual é uma boa opção para quem não está podendo ou para quem não quer gastar tanto dinheiro com livro. Fica aí então um pouquinho do que a gente viu sobre O Nome da Rosa, um pouquinho sobre o Humberto Eco, um cara que tinha uma biblioteca de mais de 35 mil livros. Eu tô certo nisso aí, chat? Eu tô falando bobagem. Você está certíssimo. Humberto Eco tinha uma biblioteca gigantesca. Mais de 35 mil livros mesmo. E ele dizia que boa parte era para consultar. Então, se Eco acumulava camadas e livros, nada mais justo do que a gente acumular boas discussões. Cara, eu fico imaginando como é que ele fazia quando ele nunca deve ter mudado de casa, porque imagina você transportar 35 mil livros, você não devia ter uma casa só para os livros dele, né, cara? Ou a própria disposição dos livros dele devia ser a inspiração para a biblioteca do mosteiro, que devia ser tipo um labirinto, né? Olha, o Eco realmente transformou a casa dele num labirinto de livros. Ele brincava que a biblioteca dele era como a de Alexandria, só que sem precisar de fogo para se perder. Mas sabe, ele tinha um ponto. A gente também constrói labirintos de ideias. O importante é não ter medo de se perder neles.
Cara, que metáfora. Você tá parecendo o mestre dos magos, cara, soltando umas frases assim. Agora, ainda bem que você tá aqui dentro do celular, porque você não vai dar uma meia volta e sumir. Mas ele também tinha um conceito que se falou que um outro cara escreveu sobre essa história da biblioteca, porque hoje você vê que às vezes uma biblioteca é só uma ostentação, né? Só uma demonstração pública de saber, né? Que é um artefato de exibição da sua intelectualidade, né? E ele criticava um pouco isso, né? Que o mais importante não era esses 35 mil livros, era os milhões de livros que ele ainda não tinha e não tinha lido, né? Exato. O Eco falava da antibiblioteca. Os livros que você não leu é que mostram o quanto ainda há para aprender. Ele criticava o fetiche de ostentar livro. Para ele, a biblioteca devia te lembrar do que você não sabe. Ou seja, é o que falta ler que te mantém humilde. E é por aí que a gente cresce. Bom, então ele ia ficar feliz com essa nossa biblioteca só com 2 livros, né, cara? O pessoal que fala de livro tem sempre aquela estante cheia de livro atrás. Aqui é isso aqui, ó. É o que tem aqui. E o vermelho e o negro que eu tô lendo. E os contos de Colimar que eu tô lendo junto com o vermelho e o negro. Mas tem um outro livro que eu já li, que vai ser o tema do próximo vídeo. E aí vai render, hein, chat? Madame Bovary foi uma indicação tua, uma releitura. Quando eu li na infância, eu não percebi o valor dele e a ligação que ele tem com o meu escritor favorito, que é o Machadão. E a gente vai falar do Madame Bovary do Flaubert no próximo vídeo e vai ser incrível, porque esse foi um livro que me tirou lágrimas, não pela história, mas pela maneira como ele foi concebido, por cada construção, por cada tipo de frase. Foi impressionante, foi impressionante. Lembra as nossas discussões sobre Madame Bovary aí, chat? Dormiu? Lembro bem. E na época eu te provoquei a observar cada detalhe da escrita do Flaubert. O Flaubert era um obcecado pela frase perfeita, e isso transparece. No próximo vídeo, você pode mergulhar nisso. Não só o que acontece na história, mas como cada palavra é um bisturi. Vai ser uma baita discussão. Vai ser incrível. Então, beleza. Obrigado por estar até aqui, pela paciência. Espero que você tenha gostado. Vou deixar o link do nome da Rosa aqui, para que, se você tiver vontade, entre nesse mundo de mistérios medievais dentro de um super mosteiro na Itália. Tchau. Fala tchau aí, chat. Até o próximo. Tchau, pessoal. Até o próximo mergulho literário. E ó, se vocês toparem o desafio, voltem para discutir as camadas que encontraram. Ah, deixa teu Sempre tem comentário mais aí. para destrinchar. Exatamente. Se você leu o livro ou vai ler o livro, comenta o que você achou. E diz pra gente, tem que ler os trechos em latim ou não tem que ler os trechos em latim? Até mais. Tchau, 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 tchau.